Você acha que conhece a verdade sobre o mundo? Pensem de novo. Por trás da história oficial existem segredos, mentiras e conspirações sombrias de governos ocultos a bilionários que podem nem ser humanos. Nada é o que parece. Hoje você vai conhecer as maiores teorias da conspiração de todos os tempos. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, vou deixar uma coisa bem clara. O que você vai ver aqui são teorias da conspiração, não fatos confirmados nem a minha opinião pessoal, beleza? Agora sim, já deixe seu like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo. Famosos que foram substituídos por um sósia é um clássico das teorias, e um dos maiores casos envolve a Avril Lavigne. Segundo os conspiracionistas, a cantora original não teria aguentado o tranco da fama e partiu dessa para melhor no auge da carreira lá em 2003. Para manter a mina de ouro rendendo, a gravadora teria colocado uma moça chamada Melissa Vandella no lugar dela, que já trabalhava como dublê para a musa ali para despistar os paparazzis. E essa tal Melissa é essa moça aí da esquerda. As supostas provas seriam mudanças no formato do nariz, marcas de nascença que sumiram de um dia para o outro e a troca radical de personalidade, saindo daquele visual rebelde e guitarradas insanas do rock para um estilo pop muito patricinha, o que causou grande estranhamento por parte dos fãs. Além disso, ainda tem quem aponte que as letras das músicas dessa época seriam pedidos de socorro e confissões da Melissa sobre a tal farsa. Tudo isso sem falar que a aparência dela desafia as leis da biologia, né? Porque a mulher parece não envelhecer nunca. Se ela não foi substituída, deve pelo menos dormir em uma banheira de formol. A gente aprende na escola que o ataque japonês a Pearl Harbor foi o maior susto da história dos Estados Unidos, por ter pego todo mundo de surpresa. Mas existe a teoria de que o governo sabia de tudo e só estavam esperando o circo pegar fogo para ter um motivo real de entrar na Segunda Guerra Mundial. A ideia por trás disso é simples. Na época, a população e o Congresso dos Estados Unidos eram totalmente contra o país se meter em uma guerra, mas o presidente Roosevelt queria agir e, mesmo sendo informado antes do ataque por meio de espiões, resolveu manter tudo em segredo e não avisou ninguém, nem a população dele, além de ficar provocando o Japão para eles atacarem. Assim, teriam a desculpa perfeita e o apoio do povo para declarar guerra. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Os historiadores mais tradicionais batem o pé dizendo que isso é loucura e que a inteligência americana na época não conseguiu decifrar as mensagens japonesas a tempo, mas o fato dos porta-aviões mais importantes não estarem ali na base no dia do ataque é uma coincidência que ajuda a sustentar a ideia de que tudo já tinha sido premeditado pelos Estados Unidos. A ciência explica que a Lua nasceu de uma porrada cósmica entre a Terra e um objeto do tamanho de Marte, onde os destroços acabaram se juntando no espaço. Só que para alguns pesquisadores soviéticos, essa história não é real, e eles sugeriram que o nosso satélite é na verdade uma carcaça oca construída por alienígenas, ou seja, basicamente seria uma nave espacial imensa disfarçada de rocha que foi estacionada na nossa órbita há milhares de anos. O que alimenta essa ideia maluca é a formação das crateras, que são muito rasas, pelo tamanho desse impacto. Fora isso, a presença de metais raros e super resistentes lá em cima levanta a suspeita de que aquela poeira lunar serve só para esconder uma estrutura artificial de alta tecnologia. Então aquilo que a gente vê toda noite não seria um astro natural, mas sim uma central de monitoramento gigante nos vigiando lá de cima. Mas que viagem, hein?
O aeroporto de Denver, no Colorado, parece mais um cenário de filme de terror do que um lugar de passagem para viajantes. Logo na entrada você é recebido por um cavalo azul gigante de 6 metros com olhos vermelhos. O bicho é tão sinistro que ganhou o apelido de Lucifer, e para piorar a lenda, uma parte da escultura caiu e esmagou o próprio criador durante a sua montagem. Muitos acreditam que esse lugar é na verdade o quartel-general da Nova Ordem Mundial, uma sociedade secreta com raízes que vem desde os tempos antigos e que planeja controlar o planeta. As pistas do aeroporto, quando vistas de cima, formam um desenho daquele símbolo do autoritarismo alemão que é melhor nem falar aqui, o que alimenta ainda mais as teorias, né? E lá dentro existem estátuas sinistras e uma pedra de dedicação citando uma tal de Comissão do Novo Mundo, que nem sequer existe, decorada com símbolos maçônicos e inscrições misteriosas. A teoria mais forte é que embaixo do saguão tem uma cidade subterrânea imensa, cheia de bunkers prontos para abrigar a elite global quando o apocalipse chegar. Uma pista disso seriam os murais nas paredes que mostram cenas de genocídio, soldados com máscaras de gás e o fim da civilização moderna. Algo muito estranho de estar em um aeroporto, não é mesmo? Durante toda a história da humanidade, existiram seitas e grupos religiosos com intenções ocultas, mas os seguidores da cientologia fizeram algo que parece até coisa de filme. Na década de 70, a organização executou a maior infiltração governamental da história dos Estados Unidos, espalhando mais de 5.000 membros da seita como espiões dentro de agências federais, no exército e até instituições privadas de alta relevância, tendo gente da religião até dentro da Casa Branca. O objetivo principal era invadir esses órgãos para roubar, destruir e apagar qualquer tipo de documento ou evidência que criticasse a organização ou apresentasse fatos negativos sobre eles. Meio que os caras se infiltraram em todos os cantos ali dos Estados Unidos para limpar sua barra. O plano era tão audacioso que acabou sendo descoberto pelo FBI, resultando em um escândalo gigantesco que levou a esposa do fundador, Mary Sue Rubin, direto para a cadeia por realizar o que chamaram de operações secretas ilegais. O caso fortaleceu a ideia de uma seita agindo nas sombras para manipular o Estado, mas isso não foi o suficiente para enfraquecer essa religião secreta, que segue com milhões de membros, incluindo algumas figuras conhecidas como o John Travolta e o Tom Cruise. Esse é um caso de uma simples teoria da conspiração maluca que se comprovou totalmente verdadeira. Muita gente acredita que os Estados Unidos nunca tiveram uma mulher no comando, uma presidenta, igual já aconteceu no Brasil, mas a história mostrou que isso já ocorreu há mais de 100 anos atrás e ninguém ficou sabendo. Em 1919, o então presidente Woodrow Wilson sofreu um derrame que deixou ele paralisado, com a mente muito afetada, sem qualquer condição de governar um país. Só que, em vez de passar o cargo para o vice, quem assumiu as rédeas de forma oculta foi a esposa dele, a Edith Wilson. Sim, ela virou a manda-chuva do país. Por mais de um ano, era ela quem decidia quais documentos o marido via, com quem ele falava e quais ordens seriam dadas. Na prática, Edith governou o país por debaixo dos panos. O segredo era guardado a 7 chaves, e eles chegaram a forjar situações para a imprensa achar que o presidente ainda estava lúcido e trabalhando normalmente. A Edith faleceu negando que tomava decisões tão importantes sozinha, mas os registros mostram que ela foi de fato a primeira mulher a exercer o poder de presidente na história americana, mesmo sem ser eleita. Uma conspiração que se comprovou verdadeira depois de muito tempo. Na época da Guerra Fria, a CIA entrou numa paranoia total de que os russos teriam descoberto como controlar a mente humana e resolveu criar sua própria receita para dominar o cérebro das pessoas.
O governo americano trouxe até cientistas que trabalharam para o regime alemão para ajudar no desenvolvimento de venenos e técnicas de tortura psicológica, resultando no bizarro projeto MK-Ultra, onde o objetivo principal era basicamente quebrar a personalidade de uma pessoa para depois inserir um novo comportamento no lugar. Para tentar fazer esse hack cerebral, a CIA comprou quase todo o estoque de LSD que existia no planeta na década de 50. Eles começaram a drogar pessoas sem qualquer aviso, usando presidiários, pacientes de hospitais e meretrizes como cobaias humanas em testes extremamente cruéis. Quando a sujeira veio à tona nos anos 70, a CIA tentou apagar todos os rastros, destruindo as pastas oficiais. Porém, milhares de comprovantes financeiros acabaram sobrando por um erro e revelaram um horror que foi financiado com dinheiro público. Essa é mais uma história que parecia maluquice, uma teoria da conspiração, mas que se mostrou verdadeira, o que deixa a gente pensando no que mais acontece por baixo dos panos e nunca vamos ficar sabendo. Nos anos 80 e 90, o Brasil vivia uma febre de lendas urbanas e o alvo principal era a Rainha dos Baixinhos. O boato mais bizarro da época era que o sucesso meteórico da Xuxa não vinha apenas do seu talento, mas de um pacto com o Tinhoso, e os discos que vendiam milhões escondiam segredos macabros quando tocados ao contrário. Dessa teoria da conspiração eu sei que você lembra, né? Muita gente passou a acreditar que aquele gesto que ela fazia era uma saudação para o coisa ruim, quando na verdade era apenas a linguagem de sinais para amor. Ela quis ser inclusiva e acabou reforçando as teorias, né? Para completar, tinha uma boneca ali em 1989 que começou a gerar também vários boatos, com gente dizendo que viu ela andar ou se mexer sozinha e até atacar as crianças, tudo apontando para a Xuxa ser parceira do Capiroto. E eu julgo dizer que até hoje tem quem acredite nisso, né? Porém, o mais legal é que a própria apresentadora já brincou com essas situações aí em comerciais que passam hoje na TV. As pirâmides do Egito continuam sendo o maior enigma da arqueologia e o tema preferido de quem aposta em visitas alienígenas. A precisão da grande pirâmide de Gizé assusta. Ela está alinhada ao norte e suas coordenadas batem com o número da velocidade da luz. Esse tipo de coincidência faz muita gente duvidar se ferramentas de pedra seriam suficientes para entregar algo tão perfeito. Para os teóricos da conspiração, a estrutura é um modelo em escala da Terra e serve como um mapa estelar alinhado ao cinturão de Órion. E tem um mistério maior, que é como conseguiram mover blocos de toneladas com uma perfeição que é difícil de se fazer até hoje em dia. Monumentos parecidos espalhados pelo planeta reforçam a suspeita de um plano global coordenado por uma inteligência superior alienígena e que teriam sido eles os verdadeiros construtores dessas maravilhas milenares. Mas será mesmo? Hoje já sabemos que os povos antigos eram extremamente inteligentes. Dizer que foram alienígenas que construíram as pirâmides é ignorar a capacidade humana. Para muitos historiadores isso é até preconceituoso, pois sugere que os antigos egípcios não seriam capazes de fazer algo tão grandioso sozinhos. Em 1947, o deserto do Novo México foi palco do evento que deu origem a tudo que a gente conhece sobre conspiração alienígena, meu filho. Um objeto estranho caiu em um rancho em Roosevelt e a própria Força Aérea soltou um comunicado oficial dizendo que tinham capturado um disco voador, só que poucas horas depois eles voltaram atrás e falaram que era apenas um balão. Essa mudança brusca de história convenceu o mundo de que algo muito maior estava sendo escondido pelos Estados Unidos. O boato é que destroços e até corpos de seres de outro planeta foram levados para a Área 51, uma base militar que conhecemos hoje, mas que era ultra secreta na época.
Anos depois, o governo disse que o tal balão era o projeto MOG, um plano para vigiar testes nucleares soviéticos, mas ainda tem muita gente que acha que essa justificativa é só uma mentira para esconder a prova de que não estamos sozinhos no espaço. Afinal de contas, como eles não identificaram um balão que era deles mesmos? Um caso que ainda parece ter um monte de ponta solta e que é o pai de todas as teorias da conspiração que existem no mundo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!